Então, gente, graça e paz para todo mundo. Veja, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a primeira igreja a qual foi endereçada uma das cartas do Apocalipse, que é a igreja em Éfeso. O que era aquela cidade? Quem era aquela igreja a qual foi endereçada a carta? Quais são as principais lições que essa carta pode trazer para nós nos dias de hoje? Essas são algumas questões que a gente vai conversar um pouquinho, certo? Você vai dar um pequeno pause nesse vídeo, vai fazer a sua oração e vai também ler a referência que está em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. E daqui a pouco a gente volta para conversar, tá certo? Veja só. É sempre importante a gente estar lembrando todo e qualquer propósito pelo qual a gente se dirige a uma pessoa, a um grupo de pessoas. E não sei se você se lembra que a gente deixou bem claro que o livro de Apocalipse é um livro, sobretudo, de amor de Deus para com a sua igreja. E assim, dessa forma mesmo, é que vai se proceder em relação à escrita de todas as 7 cartas que são colocadas, que são enviadas para os cristãos daquela época. Lembrando que a gente está aí mais ou menos entre os anos 80 e 90 da nossa era. E veja uma coisa interessantíssima, até para a gente desmistificar algumas coisas que às vezes são colocadas em relação ao entendimento das coisas que estão no livro de Apocalipse. A gente precisa compreender que provavelmente boa parte dos cristãos daquela época era de pessoas que não tinham grande conhecimento literário, provavelmente muitos analfabetos, certo? Então a gente precisa compreender que tudo que está escrito nele foi colocado numa linguagem em que as pessoas daquela época podiam facilmente compreender a sua mensagem. Claro que em função da distância, lá se vão aí quase 2000 anos, vão existir coisas que a gente provavelmente não vai compreender muito bem, mas a gente não pode cair de forma alguma na tentação de colocar no âmbito de uma simbologia que praticamente ninguém consiga entender, ou mesmo, como já falei na semana passada, que na nossa história se utilizou aquilo que está colocado no livro de Apocalipse para, de alguma forma, criar medo nas pessoas ou colocar a sua escrita no âmbito, de coisas que as pessoas praticamente não vão entender. Então, a gente precisa compreender essa carta aos Efésios nessa perspectiva, dentro dessa conjuntura. E falando em conjuntura, a gente está falando aí de uma cidade que a sua época, em termos de esplendor, só perdia para a capital do império, que era a própria Roma. E pense aí, uma cidade grandiosa, uma grande metrópole da sua época. Se a gente for pensar aqui, vamos pensar aqui em uma São Paulo, uma Nova York, uma Nova Delhi da vida. Um lugar em que muitas pessoas iam, tinha muita riqueza, muito dinheiro, rodava, e era uma cidade que tinha, a semelhança das cidades da antiguidade, tinha também os seus deuses próprios. No caso de Éfeso, a sua deusa seria o padroeira, como a gente chama aqui no Brasil hoje, era a deusa Ártemis ou Diana, que era a deusa ligada à bravura e à fertilidade. Nessa conjuntura que a igreja em Éfeso se encontra. E era uma igreja que era considerada uma igreja muito operosa. Ela tinha também um certo privilégio, porque Paulo passou um bom tempo ali no momento de instalação da igreja e de preparação dos seus líderes. Alguns dos pastores daquela igreja foram pessoas que trabalharam diretamente com Paulo, e mais ainda, ali também morou o apóstolo João. Diz a tradição que João morou em Éfeso um pouco antes de ser preso na ilha de Patmos, e também quando foi libertado, quando saiu do exílio na ilha de Patmos,
João teria ido fixar residência ali naquela cidade, que era uma cidade que ficava, né, que era uma cidade costeira, certo? E que tinha um porto também muito frequentado naquela época. Então pense aí numa cidade de cerca de 400 a 500 mil habitantes para a sua época, né, no início da nossa era, que não era pouca coisa. E é esses cristãos que o Senhor Jesus, através de João, vai se dirigir nessa carta. E veja que Jesus se apresenta, né, de uma forma bem esplendorosa. Vai fazer uma remissão, novamente, a que a gente viu, a forma como Jesus se apresenta a João no capítulo 1. Ele vai se colocar como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, o que dá uma ideia clara de que Jesus tem todas as coisas sob o seu controle, tá? E que as candelabros de ouro representando as igrejas é aquele que está no meio das igrejas. Dá uma ideia do seu poder e dá uma ideia também da sua própria presença ou da onipresença do Senhor da igreja. Veja que Jesus ele vai logo de imediato se dirigir para essa igreja fazendo grandes elogios. Ele conhece as suas obras, ele fala do esforço daquela igreja, fala da perseverança, fala também que é uma igreja justa, que não suporta os maus e que se coloca à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são. E veja só, e ainda fala também que é uma igreja forte, que é uma igreja que suporta provas em nome de Jesus. E ele próprio falou, né, em vários momentos a respeito do quanto ele dá valor, né, o quanto são bem-aventurados aqueles que suportam as provas no nome dele. E veja, então a gente vai ver que não é a qualquer igreja que ele está se dirigindo. Entretanto, ele vai fazer uma advertência muito clara àquela igreja. Ele vai dizer aqui, olha, que eu tenho contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das suas primeiras obras. Veja que esse voltar ao primeiro amor, por mais das vezes, a gente tem visto, né, algumas informações que são trazidas em relação ao fervor inicial de quem se converte, né? Claro, um monte de gente sabe aí, eu já ouviu falar daquelas expressões, né, de crente novo, aquelas coisas e tal. Possa ser que seja isso, mas existe também uma outra possibilidade, e que a revista da lição, ela vai trazer essa informação. Essa igreja provavelmente se tornou uma igreja arrogante. Era uma igreja que era corajosa, era uma igreja que era operosa, era uma igreja que tinha uma firmeza doutrinária imensa. Tanto que ela foi capaz de resistir a várias doutrinas que estavam sendo pregadas naquela época e que eram consideradas doutrinas falsas. Mas veja, o fato de ser isso tudo levou a igreja a abandonar o seu amor. O sentimento de amor, que nos leva ao cuidado com os outros, nos leva a suportar aquelas pessoas que são mais fracas na fé, nos leva também ao exercício da tolerância com os diferentes. Ou seja, a gente começa a compreender que a igreja em Éfeso, ela se tornou aquela igreja assim, né? Eu estou num patamar de espiritualidade que aí eu sou a tal. E é justamente essa advertência que o Senhor Jesus vem trazer à igreja em Éfeso. Ou seja, olha, deixa lá de sua arrogância. Você não é nada disso. Volte, né, aos fundamentos que estão presentes na própria pregação do Evangelho. Volte a cuidar das pessoas. Volte a cuidar dos outros. Tenha tolerância com aqueles que pensam diferente. E essa é uma advertência que é muito clara para os nossos dias. Nós, enquanto cristãos, precisamos em todo o tempo exercer o amor fraternal, o amor dentro da igreja, o amor para fora da igreja,
o exercício do auxílio para todas aquelas pessoas que iniciam na fé, ou mesmo estando já com algum caminho na fé, as pessoas elas possam nos ser ajudadas por nós, assim como também o exercício da convivência com aquelas pessoas que não têm as mesmas convicções que nós. É basicamente isso que o Senhor Jesus vai querer dizer, né? É um convite a gente preservar a nossa fé, a preservar a doutrina que nós recebemos e também a compartilhar e partilhar a palavra sempre com amor. É tornar na nossa vida cotidiana aquilo que a gente encontra de palavras de fé que estão presentes na palavra de Deus. Precisamos fazer a nossa autoavaliação e sabendo que ao final de tudo existe uma grande promessa nessa passagem, né? O que é que Jesus vai dar ao vencedor? Ao vencedor, o Senhor Jesus vai dar o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É apenas a primeira promessa que é colocada para os cristãos nessas 7 cartas, tá? Então, ter acesso à árvore da vida é retomarmos ali, naquele ponto do pecado original, onde a partir do qual Adão foi proibido de se achegar até a árvore da vida e se alimentar do fruto. Essa é a primeira grande promessa para quem vencer, para quem exercitar o amor. Nós estamos fazendo alguns resumos das lições do livro de Apocalipse, da Escola Bíblica Dominical, justamente sobre o Apocalipse, da Igreja Batista Memorial de Ilhéus. Tá? Os professores somos eu, Guilherdes, e também a irmã Margarete. E quem se sentir à vontade, assim que nós retornarmos aos nossos cultos e à prática normal da nossa EBD, você está convidado a ir à nossa igreja, que fica ali na Avenida ACM, chegando pertinho da entrada da Avenida Litorânea Norte, aqui perto da Cidade Nova, né? Entre o Malhado e a Cidade Nova, aqui na cidade de Ilhéus. Tá bom? Que Deus nos abençoe.